Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso painel, nosso evento de hoje, que é sobre o Green New Deal Brasil. 30 ações para até 2030, um desenvolvimento justo e sustentável. Sem muitas delongas, eu queria passar a palavra para o deputado Alessandro Molon, que é o mentor, o idealizador dessa iniciativa e que inspira, acho que todos nós que estamos aqui e que temos todos muita confiança de que ele vai levar essa ideia do papel para a prática. Alessandro. Muito obrigado, Alice. Eu vou tirar a máscara, como recomendado aqui pela organização. Nos pediram que tirássemos as máscaras. Apenas para todos que estão nos acompanhando, todos que estão aqui nesse local estão testados, diariamente testados, e apenas aqueles que estão falando que tiram as máscaras. Infelizmente é preciso dizer isso no nosso país para que não pareça uma negação da importância das máscaras ou da ciência, não é? Então vou tirar a máscara por essa razão, peço licença. Bom, é um grande prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Eu queria, antes de fazer a apresentação, agradecer presenças muito honrosas para todos nós. Primeiro, agradecer a ministra Isabela Teixeira pela presença aqui conosco, que nos honra pela sua presença aqui. Há também diversos parlamentares, o senador Jorge Viana, eu quero agradecer a presença dele, o deputado Aliel Machado, que é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, eu quero agradecer muito a presença dele também. Vi a senadora Elisiane aqui conosco, o deputado Rodrigo Agostinho, tem muitos colegas do parlamento, e um agradecimento muito especial também à deputada Mônica, deputada escocesa, que nos recebeu hoje de manhã. Muito obrigado pela acolhida aqui no seu país, parabéns pela realização do evento, a sua presença nos honra aqui, deputada. Bom, esse estudo é um estudo que contou com o apoio do ICS, do Instituto Clima e Sociedade. Eu quero, na pessoa da Ana Toni, da Marina, agradecer muito o apoio que o ICS nos deu. Muito obrigado, foi um apoio muito importante. E também cumprimentar os outros membros da mesa, agradecer ao Raul a disponibilidade de estar conosco, a Mônica, a Nathalie e a Alice, que está mediando os trabalhos. Eu vou rapidamente, queria agradecer também as muito honrosas presenças de pesquisadores, de ativistas. Vejo o André, vejo o Emílio, vejo tanta gente que a gente admira e cujo trabalho a gente acompanha, que a gente fica ainda mais feliz de estar com vocês aqui nesse barco, nessa luta. O Marcelo, ativista também do meio ambiente, Marcelo Rocha, e a todos os demais presentes. Bom, antes de entrar especificamente nos detalhes da proposta de Green New Deal brasileiro, eu queria rapidamente contar a história dessa iniciativa. Essa iniciativa começa com uma mobilização de um grupo de jovens e ativistas do clima nos Estados Unidos, que mobilizam tanto uma deputada estreante, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, quanto o senador Bernie Sanders, ocupam o gabinete da então líder da maioria democrata, Nancy Pelosi, ainda não eleita presidente da Câmara, mas prestes a se eleger, a ser escolhida presidente da Câmara dos Estados Unidos, e a proposta era um Green New Deal para os Estados Unidos da América, né? Eu fiquei muito interessado por esse tema e fiz uma viagem aos Estados Unidos, me reuni com a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, com a equipe do senador Bernie Sanders, para entender essa proposta. E quando eu voltei para o Brasil, eu reuni um grupo de especialistas para começar a pensar sobre isso. Antes disso, essa frase me chamou muita atenção e foi uma frase muito importante em me mobilizar para essa agenda, né? Essa frase de um virologista norte-americano, o Jonas Salk, que disse: se os insetos desaparecessem hoje da face da Terra, em 50 anos a vida na Terra desapareceria. Se o ser humano desaparecesse hoje da face da Terra, em 50 anos a vida na Terra floresceria. Então essa frase é daquelas frases que mexem com a gente, mexeu comigo e me despertou para a vontade de fazer alguma coisa a mais para isso e pensar como é que o nosso país, o Brasil, pode ocupar a liderança ambiental que está vocacionado para ocupar, se tiver juízo, se tiver bom senso. Então, voltando dessa viagem dos Estados Unidos, a gente começou a pensar como deveria ser
um Green New Deal brasileiro. Por quê? Porque os problemas norte-americanos, obrigado Marcelo pela presença aqui também, os problemas norte-americanos são diferentes dos nossos. As emissões têm razões diferentes das nossas, fontes diferentes das nossas. Nosso principal problema é desmatamento e uso do solo e florestas, e não combustíveis fósseis, por exemplo, como é o caso norte-americano. Então, como seria um Green New Deal brasileiro? Para responder essa pergunta, a gente juntou um time de especialistas, não é? Liderado pelo Márcio Alvarenga Júnior, pesquisador sênior e consultor do Grupo de Economia e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da UFRJ, em coautoria com Lucas Almeida Nogueira da Costa, sob a coordenação técnica do professor Cadu Yang, Carlos Eduardo Frickman Yang, que é uma pessoa que todos nós admiramos e respeitamos. Então, com esse time de especialistas, a gente começou a pensar o que seria um Green New Deal brasileiro, quais seriam as nossas especialidades, especialmente depois da pandemia, né? Essa pergunta sobre o Green New Deal era anterior à pandemia, mas a pandemia nos fez pensar o que seria o pós-pandemia, né? Nos primeiros meses, eu não sei se vocês lembram, a grande pergunta era o que vai ser o novo normal, o que é o pós-pandemia, será que a gente vai voltar ao normal? E aí uma outra frase também me chamou muita atenção, uma frase pichada no metrô de Hong Kong, que dizia assim: nós não podemos voltar ao normal porque o normal é o problema. Foi o normal que nos trouxe até aqui. Então não se trata de voltar ao normal, é preciso criar um novo modelo, né? Então, esse mundo que existia já não existe mais, os desafios e os dramas são outros, e a pressa também é outra, como a gente está vendo aqui. E aí, como é que a gente pode reinventar e repensar o caminho para uma outra realidade, para uma nova realidade? Reinventar caminhos, reinventar esperança, persistir e apostar na nossa resiliência para construir essa nova saída para o país, né? Então nós pensamos em 30 ações para serem desenvolvidas até 2030. Elas estão divididas em 5 eixos: infraestrutura, cidades, uso da terra e florestas, transição econômica justa e sustentável e mudanças políticas e normativas. Em cada eixo desses, nós listamos algumas ações. As 30 ações estão distribuídas por esses 5 eixos. Então, por exemplo, infraestrutura, considerando que houve uma queda nos investimentos, né, no crescimento, na produção econômica brasileira e nos investimentos nos últimos anos, como enfrentar os desafios de infraestrutura para o nosso país, já que ela está tão atrasada para o que o Brasil precisa. E aí estão algumas das ações. Por exemplo, apenas para citar um exemplo, recuperar e expandir a infraestrutura ferroviária, né? Essa é uma das 8 ações desse eixo, né? Então esse é o eixo de infraestrutura. O segundo eixo, o eixo de cidades. E aqui a gente tem o desafio, né, de ter 180 milhões de pessoas morando em cidades no Brasil, sendo que algumas cidades muito grandes, naturalmente o nosso maior exemplo é São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, mas com grandes centros urbanos e conurbações no país. Como garantir serviços públicos de qualidade e reduzir as desigualdades nessas cidades? Então aqui a gente tem as ações do eixo de cidades. São 5 ações. Todas essas ações vêm acompanhadas de metas quantificáveis, exceto no 5º eixo, no eixo 5, de mudanças políticas e normativas, porque não há como quantificar. Mas todas as outras estão quantificadas, como, por exemplo, para citar um exemplo, a ação 9, que é garantir moradia sustentável e inclusiva para todos. Então é zerar o déficit habitacional. Essa aqui é uma atividade intensiva em mão de obra, capaz de criar muitos empregos, mas moradias de um novo tipo, moradias sustentáveis e inclusivas. Depois, uso da terra e florestas, né?
acabar com o desmatamento e também recuperar os biomas afetados, né? Da mesma forma, mostrar que a agricultura ela não é incompatível com a proteção ambiental, ao contrário. Causa até um certo espanto precisar explicar isso, que sem o meio ambiente protegido não há chuvas, se não há chuvas não há agricultura, não há água, se não há água não há agricultura, essas coisas não brigam, elas precisam coexistir pacificamente. Então aqui as ações nesse eixo são 5 ações e apenas para citar uma delas, por exemplo, na promoção de agricultura de baixo carbono, recuperar 15 milhões de hectares de pastos degradados. Essa é uma das metas de uma dessas ações. A transição justa e sustentável, a transição econômica, ela tem o objetivo de mostrar que esse projeto, ele não é um projeto que cuida apenas do meio ambiente, embora cuidar do meio ambiente não seja pouco. Ele é um projeto que tem uma pegada social muito forte. A luta pelo meio ambiente, ela não pode ser uma luta que é vista como uma luta de uma parte da sociedade, com uma questão daqueles que não se preocupam com temas sociais porque não precisam. Ao contrário, nós temos visto como os eventos extremos, né, de aquecimento global sacrificam sobretudo os mais vulneráveis. Então essa é uma causa social também e o social precisa estar nesse projeto. Então apenas para citar um exemplo, garantir empregos verdes para todos os desempregados, e eu vou mostrar no final que os cálculos que a nossa equipe de economistas fez mostra que o Green New Deal gera mais e melhores empregos do que se nós investirmos a mesma quantidade de dinheiro no modelo econômico atual. Então esse é o eixo de transição econômica justa e sustentável, e aqui o eixo de mudanças políticas e normativas. É preciso que o mundo político caminhe ao lado dessa transformação. Num painel de que participei ontem, a Ana fez uma pergunta muito interessante, ela diz, eu estou vendo a transição no mercado, eu estou vendo a transição na indústria, no mercado financeiro, e a transição do setor político, quando é que vai se dar? Então é preciso que a transição seja também uma transição da política. E aqui nós temos 9 ações, dentre as quais apenas para citar uma, aprovar o projeto de lei da emergência climática, reconhecendo a emergência climática e estabelecendo metas anuais de redução de emissões, né? Então aqui estão as 9 ações, eu evidentemente que não vou ler todas, mas a gente vai distribuir para todos os presentes uma cópia do projeto, tudo isso que vocês estão vendo, vocês vão receber aqui ao final. Qual é a nossa expectativa? É a criação de 9 milhões e meio de empregos, dos quais, postos de trabalho, melhor dizendo, dos quais 5 milhões e 440 mil formais. Portanto, gera não apenas postos de trabalho, mas incentiva a formalização, que é um grande problema do nosso país, como todos sabem. Com uma média anual de salário de R$ 26.600. Se depois vocês forem ver a nossa apresentação, a brochura que vocês vão receber, vocês vão ver que o mesmo volume de recursos aplicado na economia cinza gera menos e piores empregos do que no modelo verde. E aqui o aumento esperado da nossa produção de 1,3 trilhão de reais, com aumento da arrecadação anual de 121 bilhões de reais. A expectativa é que isso reduza as emissões brasileiras em 1 gigatonelada por ano. Então, com essas 30 ações, e com esse volume de investimentos, a gente reduz as emissões em 1 gigatonelada por ano no Brasil. O custo disso, 509 bilhões de reais. Acho que a diferença desse estudo, pelo fato de ter sido realizado por pesquisadores tão qualificados, são as contas, os números, né? Não apenas a enumeração das ações, mas quanto elas custam e de onde que sai o dinheiro. Isso é cerca de 7% do nosso PIB. Se essa mesma quantidade de recursos fosse investida na economia cinza, que está ali do lado direito na tabela, em vez de 9 milhões e 500 mil empregos, seriam gerados 8 milhões e 800 mil empregos, com uma média anual de salários, em vez de 26.578, de 22.000
178, portanto 20% a menos praticamente, um pouco menos que isso. E aqui está de onde tirar o dinheiro, que é a grande pergunta, né? Tudo bem, mas 510 bilhões tira de onde? E aqui estão as fontes dos recursos que nós esperamos, como, por exemplo, um aumento no imposto sobre heranças, que no Brasil está muito abaixo do que seria razoável, e naturalmente que para criar um país menos desigual, essa conta precisa ser distribuída, mas distribuída de acordo com a capacidade contributiva de cada um. Portanto, quem herda mais pode e deve pagar mais, mas tem ali uma expectativa de arrecadação com uma taxa de carbono que nós defendemos, e tem também o redirecionamento de investimentos. Não é apenas dinheiro novo. Uma parte é dinheiro novo e outra parte é dinheiro que não é arrecadado, mas que pode ser redirecionado, como, por exemplo, retirar os subsídios da indústria de agrotóxicos, que custa ao país por ano 16 bilhões de reais. Num país em que dá incentivos fiscais para agrotóxicos, mas não para os remédios necessários para o tratamento do câncer, que é fruto desses mesmos agrotóxicos. O remédio não tem incentivo fiscal e o agrotóxico tem, mesmo sendo ambos produzidos pela mesma indústria, pelo mesmo grupo, né, pela mesma holding econômica. Aqui a questão é qual desenvolvimento que a gente vai ter. Então, acho que é muito importante também a gente conseguir explicar para quem não está aqui, porque quem está aqui já tem uma abertura para esse tema, mas é preciso mostrar que isso não é um modelo de obstáculo para o desenvolvimento, é ao contrário, é um modelo de desenvolvimento. É um modelo de geração de emprego e renda. É um modelo de redução de desigualdades. Não há razão para a gente insistir no outro, a não ser os ganhos de uns poucos. Porque aqui, com o mesmo dinheiro, a gente produz mais e melhores resultados para o Brasil. É uma utopia concreta, porque ao mesmo tempo que ela é um horizonte na direção do qual nós devemos caminhar, não está dado, é preciso construir, é preciso ser inventado, é preciso ser feito por nós, mas ela é concreta, porque ela está no horizonte de possibilidades da gente. Não é impossível, não é inviável, não é impagável. É possível pagar por isso, tem de onde tirar esse dinheiro e é possível fazer essa mudança na vida das pessoas. Tem um site para quem quiser se registrar lá e receber notícias do andamento do projeto, que é esse gnd-brasil.com. Queria convidar vocês a se cadastrarem lá. E muito obrigado pela atenção de todos e todas. Desculpem se eu falei demais. Maravilha, Rolon. Acho que precisamos de utopias concretas. Acho que bom, como todo mundo viu, esses números saíram a partir de uma equipe muito técnica, que tem uma metodologia séria, testada, e que não está aqui, infelizmente, presencialmente, mas vai se juntar a nós agora virtualmente, que é o Cadu Young, que muitos de vocês conhecem, que vai se juntar ao painel agora para contar para a gente um pouco como é que foi a metodologia por trás desses números, como é que eles param de pé. Seja bem-vindo, Cadu. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um trabalho que foi feito com muito carinho, muita paciência e delicadeza pelo Márcio Alvarenga Júnior e pelo Lucas Costa. Eu tive a felicidade de poder ajudá-los nessa atividade. Como foi falado, a essência do modelo é buscar uma solução sinérgica, simultânea, da agência social, econômica e ambiental. Não é gerar recursos econômicos para, com esses recursos, gastar na agenda social e na agenda ambiental. É o contrário. É através do gasto em ações de melhoria ambiental e social que nós vamos ativar a teoria econômica. E eu queria chamar a atenção, quando a gente fala em Green New Deal, a gente fala de duas coisas combinadas. New Deal, que é a ideia que vem da recuperação americana com base keynesiana, da crise da recessão dos anos 30. Então, é um modelo keynesiano de ação, onde o gasto vai criar
o impulso, o efeito multiplicador sobre a economia, mas, ao mesmo tempo, ele é um gasto verde, ele é um gasto sustentável, ele é um gasto social. Ele não é simplesmente dar dinheiro para se gastar, como, infelizmente, tem sido a prática e como o Molon colocou, a gente precisa de uma reforma política. Não é soltando dinheiro para emenda parlamentar de qualquer jeito. Não é isso. É uma forma coordenada de gastar. Em 5 eixos que já foram falados, em infraestrutura, cidades, uso do solo e florestas, transição justa e essas reformas que a gente chama internamente de institucionalidade, que não tem um gasto em si. Tá? A questão não é apenas aumentar o PIB, é um PIB maior, mas principalmente um PIB melhor, uma qualificação da atividade econômica. O que é o PIB? É uma medida de atividade econômica. Existem várias maneiras de aumentar a atividade econômica. O que nós estamos fazendo é selecionando. Nós iremos crescer, mas crescer com formalização do emprego, com tecnologias que sejam respeitadoras dos limites naturais, em particular, redução de gases de efeito estufa, mas também outros impactos gerais e, principalmente, reduzir a pobreza e a desigualdade social, que é um elemento fundamental no país. São muitas ações, não vou entrar aqui nos detalhes, eu acho que o documento que vai estar disponível a vocês vai poder colocar com detalhamento. Eu quero falar aqui um pouco como isso foi feito. O que nós fizemos foi estimar, a partir do que existe na literatura, o que seria a melhor estimativa para atender essa meta, se possível, já atrelada a um conceito de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente fez uma revisão da literatura para identificar quais eram os estudos que a gente tinha disponível à mão para dizer o seguinte: olha, por exemplo, para a questão do saneamento, quanto custa resolver a questão do saneamento? A questão da recuperação florestal e etc. Ou seja, qual era o gasto a partir de estudos previamente disponíveis para a gente. Com isso, nós utilizamos um conjunto de técnicas de simulação econômica, notadamente a matriz de insumo-produto, que é o modelo do Leontief, que é, para quem não conhece, aquele modelo que permite a gente ver a pegada, né, da produção. Então, para eu produzir automóvel, eu preciso de aço, para eu produzir aço, eu preciso de ferro, para eu produzir ferro, eu preciso de energia, e por aí vai. Então, esse modelo caminha para trás. Nós tiramos isso das contas nacionais do IBGE, da última matriz disponível, 2015, e combinamos com vetores de emissões, no caso de gases de efeito estufa, do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases, o SEEG, que é a nossa principal referência hoje acadêmica. E na questão do financiamento, nós fizemos um detalhamento maior na questão do gasto público, não apenas do gasto, mas também qual é o impacto induzido que vai ter de arrecadação, porque aumentando a atividade econômica, você aumenta o tributo, mas também, como foi colocado pelo Molon, as possibilidades que nós temos de redução de subsídio. E há uma brecha que vai ser a opção do setor privado. O setor privado tem que entrar com o recurso. Aliás, os bancos de desenvolvimento deveriam priorizar esse tipo de ação. Só para dar um exemplo simples, eletrificação de ônibus urbano. Eu estou fazendo um outro estudo com uma equipe lá para Porto Alegre, a gente está fazendo a conta. Sai mais barato, privadamente, sem considerar as emissões, você eletrificar a rede de ônibus. Ou seja, no longo prazo, o custo é negativo. A gente tem um ganho financeiro, sem entrar na questão ambiental, trocando o ônibus de diesel pelo ônibus elétrico. Mas aqui a gente apenas considerou, nesse caso, o gasto necessário para fazer a conversão. E é claro que nós temos capacidade financeira para isso. Como foi colocado pelo Molon, nós temos um conjunto que a gente chama de choque, ou seja, a necessidade de investimento, muito concentrado em cidades, praticamente metade do recurso é para a cidade, mas temos também questões de infraestrutura, transição justa, mudança no uso da terra. Existe uma necessidade da gente investir, por exemplo, em recuperação florestal ou pagamento por serviço ambiental para deter o desmatamento. E esse valor gerou, a partir dessa técnica de insumo-produto combinada com o multiplicador keynesiano, que é como a economia gira. Depois eu estou à total disposição para explicar esses detalhes mais técnicos, a gente conseguiu estimar o quanto gera de ocupações, quanto dessas ocupações são formais, o salário médio, a tributação induzida. E qual foi o resultado?
que a gente encontra é que a gente não apenas reduz liquidamente 1 gigatonelada de CO2, mas a gente aumenta a capacidade de geração de emprego, principalmente de emprego formal, aumentamos o salário médio e a questão da tributação fica mais ou menos no empate, uma leve vantagem para a economia cinza, mas isso por uma questão de que a maneira pela qual as cadeias produtivas hoje estão estruturadas apontam muito para a economia predatória. Uma conversão dessa economia para uma economia verde é que vai trazer ganhos para cima do ponto de vista de arrecadação. Fizemos um detalhamento de fontes possíveis, onde a gente chega a quase todo o montante total de recursos, e chegamos, então, a essas conclusões. Em termos de dimensão, que nós estamos falando, de 7% do PIB, é mais ou menos o tamanho do GND norte-americano, não é nada excepcional. Diga-se de passagem, isso é, grosso modo, quanto se gasta em juros da dívida pública em relação ao PIB, quanto que a gente paga de juros da dívida. Esses investimentos eles são essenciais para atingir as metas de desenvolvimento, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu queria que vocês pensassem o custo de não fazer esse investimento, de não fazer a readequação urbana, a necessidade de mudar a matriz energética, o problema hídrico que vem, se a gente vai piorar se não tivermos o controle do desmatamento. Já falamos bastante da questão da formalização. Por que a formalização do trabalho é importante? Porque é isso que vai gerar a contribuição social para a Seguridade Social, para reduzir o déficit da Previdência. E, como foi falado antes, o GND coloca a gente de volta nos trilhos da nossa NDC, né? E, finalmente, abrimos um espaço para a gente ocupar. Eu deixo mais para o debate, temos muitos detalhes para a gente conversar, tá? Mas e fica aí o convite à leitura e a gente está à disposição. Um agradecimento muito, muito, muito especial ao Márcio e ao Lucas, ao enorme esforço e dedicação que eles mostraram para fazer esse trabalho e que tem essa característica de estar todo fundamentado. Então, vocês vão ter o sumário executivo, o relatório depois principal, todas as fontes referenciadas, de onde a gente tirou cada número. Alice, se você me permitir, eu queria deixar um agradecimento muito especial ao Cadu. Ele agradeceu muito ao Márcio e ao Lucas, eles merecem todos os agradecimentos, mas eu queria reforçar o meu agradecimento a você, Cadu, que acompanhou esse time, que ajudou a pensar tudo isso. Muito obrigado. Embora você não esteja aqui fisicamente com a gente, você está virtualmente aqui, teu coração e tua inteligência está toda aqui. Muito obrigado a você por tudo, viu, Cadu? Maravilha. Muito obrigada, Cadu, Márcio, Lucas. Bom, se a gente vai ter um PIB melhor, a gente precisa realmente pensar melhor para quem, melhor como, né? E não é só o que esse PIB representa, mas qual é a estrutura com qual ele vai se desenvolver, como é que é o debate, a densidade do debate político que vai tornar esse conjunto de ideias uma coisa real. E para começar esse debate, porque realmente é só uma pílula, talvez, né, do que é possível e que é preciso discutir em relação a isso, temos aqui algumas pessoas que acho que podem contribuir muito para isso. Vou começar com a Marina, por favor, Marina Marçal, do Instituto Clima e Sociedade. O que você acha disso tudo, Marina? Obrigada, Alice. Obrigada, Molon, pelo convite de estar aqui. Queria muito parabenizar você pela iniciativa de trazer esse novo acordo verde, né, para o Brasil. A juventude tem falado muito da gente utilizar também termos brasileiros, então Green New Deal, Brasil como referência internacional, mas é um novo acordo verde para o Brasil, que esses movimentos negros, movimentos sociais que estão aqui precisam se apropriar para ajudar a endereçar um movimento qualitativo do que vocês estão apontando aqui, dessas políticas de transformação, né? Então, não podia deixar de lembrar de toda a equipe por trás que já foi mencionada, mas nunca vai ser em excesso, que é o Carlos Eduardo Young, o Lucas Almeida, o Márcio Alvarenga, mas também o Bernardo, que está aqui com a gente e contribuiu muito para esse lançamento acontecer. Obrigada, Bernardo. Bom,
A gente fica muito feliz no Instituto Clima e Sociedade de ver essa materialidade aqui, porque eu acho que é mais uma proposta, mais um plano de implementação que se preocupe com o meio ambiente, como o Molon falou, mas também com a questão social e usando a ferramenta econômica como algo transformador. A gente teve o lançamento na semana passada da iniciativa Clima e Desenvolvimento, então acho que esse lançamento aqui é mais uma trajetória de mostrar que não faltam caminhos para o Brasil implementar uma ação de transformação econômica, social e ambiental também. E acho que o Raul, obviamente, vai trazer isso com muito mais propriedade. A gente não pode ignorar uma conjuntura de crise hídrica, de crise energética, de fome, de desemprego no Brasil. Então, ver essas 30 ações concretas, né, para o Brasil de 2030, pensando em desenvolvimento justo, sustentável, me enche de alegria, realmente, né? Eu e a Alice, a gente olhou ali o trabalho, a gente foi acompanhando que dava para poder interessar mais, a gente fazia esse esforço e não tem como hoje a gente olhar para as ações que vocês trazem, preocupados com o déficit habitacional, com a eliminação dos lixões, preocupados com acesso à saúde, a saneamento, a expansão do transporte público, e não pensar o cenário do que é o perfil brasileiro hoje, né? Então a gente tem uma população com mais de 56% de população negra no Brasil, mais de, em torno de 40% dos lares chefiados por mulheres. Então não dá para pensar quem seriam as pessoas afetadas por essas ações que estão sendo trazidas aqui. E o quanto a gente precisa olhar para essa agenda a partir de um cenário de Estado, uma política de país realmente. Porque esse relatório, a gente consegue ver o quanto uma discussão de reforma tributária, isso aparecia todo o tempo, o caso do trazia isso todo o tempo, o quanto uma discussão de reforma tributária justa nos coloca numa trajetória mais próxima do que se propõe aqui, e que fica muito prejudicado, talvez, nessa conjuntura, mas eu acho que o que dá para destacar desse lançamento aqui, da tua atuação, Molon, é o quanto o parlamento pode nos ajudar numa trajetória que faça sentido para a integridade climática com o Acordo de Paris. Então, ver um parlamentar trazendo isso, trazer uma jornada que possa nos deixar mais próximo do que o Acordo de Paris nos está exigindo e talvez o Brasil não tenha entregado como deveria entregar. Eu queria, por último, lembrar o quanto o governo federal ele precisa compreender a importância dessa transição. É outro ponto que o professor Carlos Eduardo Young trazia a todo tempo. E o custo de não fazer nada, que você lembrava muito bem. Então, como é que a gente fica se não faz nada? Como é que a gente segue? Qual o custo de seguir um modelo de desenvolvimento hoje que não é justo e que não é sustentável? Eu queria aproveitar que a Flávia Belaguarda está aqui, representando o Centro Brasil no Clima, e também destacar o papel dos estados, né? O quanto os estados podem e devem ajudar nessa trajetória de implementação para que não sigam sozinhos, né? Para que não seja um cenário de polarização. Eu espero que a gente avance um dia para que o governo federal esteja colaborando muito mais nessa agenda de integração. O quanto o Cadu lembrou, o quanto aterriza a implementação das NDCs a nível estadual. Então, acho que esse trabalho conjunto, o governo federal entender a importância dessa transição, trabalhando mais com os estados, é importante porque, enquanto fica brigando, quem sofre, na verdade, são os brasileiros, são as brasileiras. Então, acho que o Raul pode trazer isso com muito mais propriedade, mas é um pouco do que eu queria trazer como Instituto Clima e Sociedade aqui. Parabéns de novo a toda a equipe. Muito obrigada, Marina. E acho que, para pegar esse gancho, que a governança policêntrica, né, ou seja, a ação climática, o Green Deal acontecendo em múltiplos níveis, foi um debate que aconteceu do começo ao fim. E é uma evolução, né, de como a política climática no Brasil sai do plano das ideias para a prática, porque sem a implementação a gente não tem como avançar. E como são policêntricos não só a política, mas as ideias, e tem uma série de outros estudos e outras iniciativas acontecendo que se somam a isso. Então não há uma competição, né? Acho que vai ser importante ouvir a Nathalie aqui, inclusive que teve à frente desse excelente estudo de clima e desenvolvimento do Talanoa e com outros parceiros. Mas, Nathalie, então como que você vê esse movimento e em que medida, como é que você vê essa integração de diferentes perspectivas e do estudo que você fez? Obrigada. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui e, na verdade,
Clima e Desenvolvimento que nós lançamos na semana passada, né, Emílio, Ana, na verdade todo mundo que está nessa mesa estava lá. Não é um estudo de uma pessoa, de uma organização, todos contribuíram e eu fico felicíssima de poder juntar agora as duas partes aqui, porque de fato a gente foi ao longo do processo criando, né, visões, criando possibilidades, enxergando essas utopias que para mim são utopias muito reais, deputado Molon, e vocês trazendo juntos. Então, eu acho que não é por falta de referências que o Brasil talvez não ande. Pelo contrário, acho que a gente está dando um impulso aí importante. Mas eu queria colocar alguns pontos a partir do que eu escutei do deputado Molon, do Cadu Yang, da Marina, enfim. Só lembrar um pouco, a gente está aqui na COP26, é muito simbólico chegar à COP26 com essa turma toda aqui, com essa moçada e um pacote desses, porque de fato todo mundo aqui eu acho que tem total noção de que a gente tem que resolver a crise climática em uma geração, e é a nossa geração, é a geração de todo mundo que está nessa sala, né, e de todo mundo que está lá em casa querendo avançar. No caso do Brasil, em particular, não é só a crise climática, a gente tem uma crise de democracia, a gente tem uma crise de justiça social e racial, né, para resolver, e uma crise fiscal e econômica aí gigantescas. Então a gente está com essas múltiplas crises e, claro, com múltiplas oportunidades também. Então é muito importante chegar com pacotes que não estão olhando só a dimensão da trajetória de emissões, ou que estão olhando só, enfim, a questão da dimensão da pobreza, que é super relevante para nós, né? Hoje a gente está com, se não me engano, 30 milhões, de novo, abaixo ali da linha da pobreza. Enfim, eu acho que são... precisamos de pacotes de políticas públicas para atacar tudo ao mesmo tempo. Não vai dar para fazer uma coisa, esperar para daí resolver a outra. Tem que ser tudo integrado agora. E eu fico muito feliz de que a nossa geração e a geração política, né, tenha essa intenção, a intenção de fato da descarbonização junto com as outras coisas. Queria destacar alguns pontos. A gente sabe que não vai ser fácil, né, deputado Molon, nem nessa legislatura e eu acho que nem nas próximas, mas a referência ou as referências estão dadas. Tem algumas tarefas muito difíceis que vocês destacam aqui, o Cadu também falou, e que a gente também aproveitou, né, no Clima e Desenvolvimento, que a gente precisa olhar e atacar, enfim, fazer apostas críticas. Uma delas são os subsídios, tanto para os agrotóxicos quanto os combustíveis fósseis. Agrotóxicos, 12 bilhões, 16 bilhões, combustíveis fósseis, 90 bilhões de reais em um só ano no Brasil. É muito dinheiro colocado na coisa errada. A gente precisa fazer uma transição disso daí. Isso só se faz com política, não adianta só ter o aspecto técnico. Então precisamos de uma coalizão muito forte e eu acho que esse pacote aqui coloca muito claramente isso. Tem também a transição das finanças como um todo, né? A gente poder usar os atores privados para darem esses sinais, para andar. Então, uma outra dimensão importante. E outro orçamento. Eu fiquei muito feliz de olhar os números aqui e lembrando que nosso maior problema ainda é o desmatamento, né? Ainda é a perda de florestas, que está essencialmente ligado a uma função que é só do Estado. Não adianta a gente querer substituir, né? A gente precisa de orçamento, precisa de gente qualificada, valorizar os fiscais do IBAMA, do ICMBio, das agências estaduais. Então, essa é uma dimensão também muito importante que volta no Congresso, né? Então, acho que vocês mandaram muito bem de colocar esses pontos aqui. É claro que tem muitas outras coisas, mas eu queria só saudá-los e dizer também que muitas das dimensões que vocês colocaram metas aqui, por exemplo, universalização do saneamento, que é uma coisa crítica. É um absurdo a gente ainda viver num país que nem metade da população tem, né, água tratada, esgotamento sanitário, assim por diante. Mas tem jeitos de fazer isso. A gente pode fazer uma universalização do saneamento que aumenta emissões e a gente pode fazer um saneamento que vai, enfim, já caminhar com a transição de baixo carbono. É esse que a gente quer, né? Precisamos, então, desses alinhamentos todos. Só queria parabenizá-los, dizer que estamos todos juntos nesse barco, somos essa mesma geração e teremos muito trabalho o ano que vem, depois e até 2030, enfim, e além. Muitíssimo obrigada. Maravilha, Nathalie, muito obrigada. Bom, acho que um ponto que você trouxe é que realmente isso vai voltar para o Congresso. E para voltar para o Congresso, que Congresso é esse que vai encontrar essa nova massa crítica, esse grupo de propostas, né? Para falar um pouquinho sobre isso e talvez trazer, espero, notícias não tão boas, mas também notícias boas, eu chamo a Mônica Sodré, da RAPS, que fez um estudo excelente
sobre a percepção da mudança no clima no Congresso Nacional. Quem não viu, sugiro que veja. Mônica. Obrigada, Alice. Boa tarde a todos e a todas. Gente, eu estou um pouco comprometida com o fone aqui. Mas vamos. Queria cumprimentar a todos e todas que estão aqui, cumprimentar a todos que nos assistem também online. Queria começar agradecendo você, Alice, Marina e Ana, pelo convite para estar aqui hoje e manifestar a alegria de ver também alguns membros RAPS e estar nesse debate com o deputado Alessandro Molon, que é um dos membros mais qualificados da nossa rede. Eu sou cientista política e dirijo hoje uma organização que é a única rede pluripartidária de políticos do Brasil. Nós contamos com 700 membros de todo o país, 228 deles eleitos, como prefeitos, governadores, deputados federais, senadores, de quase todos os partidos políticos. Nosso trabalho é, basicamente, primeiro, contribuir para a melhoria da democracia no Brasil e, segundo, juntar a conversa da sustentabilidade com a da política institucional. A premissa é uma só. Políticos que tomam decisões sem levar em conta os limites do planeta são ruins para os negócios, são ruins para as pessoas e são ruins para o país. E ao longo desses quase 10 anos, a gente tem, primeiro, ajudado pessoas a chegar à política institucional, preparando campanhas, e, de outro lado, apoiado gente que já chegou lá. Hoje são 45 membros no Congresso Nacional, senador Fabiano Contarato, que está aqui, deputado Rodrigo Agostinho, deputado Molon, são alguns desses membros. O que nós fizemos com o apoio do Instituto Clima e Sociedade foi, pela primeira vez, olhar nessa legislatura para como o Congresso Nacional trata, pensa e se comporta em relação à agenda da sustentabilidade e do clima. E aí, eu lamento, mas eu não trago alvíceras, eu não trago boas notícias. E eu não vou exauri-los com os dados, a pesquisa está disponível online em português e inglês no raps.org.br, eu trouxe também o sumário executivo, mas eu queria também destacar alguns pontos, alguns achados, só para orientar aqui a minha contribuição nos próximos 3 minutos. Primeiro, o que os parlamentares falam e o que os parlamentares fazem são coisas muito diferentes. Então, no bloco de como vocês... Opa, acho que meu microfone falhou. Tá indo? Então foi o meu fone quem falhou. A primeira coisa é, em relação a o que pensam a respeito da questão climática, 94% dos parlamentares, quase totalidade dos entrevistados, foram 150 entrevistados entre Câmara e Senado entre fevereiro e abril desse ano. 94% se declara interessado em questões ambientais. 98% acredita que não deve haver dilema entre conservação ambiental e desenvolvimento econômico. 75% dos parlamentares se declaram interessados na questão climática, mas só 7% afirma que os seus colegas estão muito interessados. Na melhor linha do inferno são os outros. Eu estou interessado, mas os meus colegas não estão. Para 60% dos ouvidos, a questão climática é importante para os seus eleitores, mas só para 60% os eleitores estão interessados. Mas só 15% afirma que os eleitores estão muito interessados. Isso destoa significativamente de outras pesquisas de opinião feitas por outras instituições, algumas delas aqui, que mostram que os eleitores já colocam a questão ambiental e climática no centro das suas preocupações. Mostra também um descolamento do nosso parlamento em relação ao que a sociedade busca. Ainda, no primeiro bloco, o de opinião, 87% acha que deveria haver maior investimento para combate ao desmatamento, mas esse número cai para 69% quando a gente fala sobre haver mais dinheiro para os órgãos de controle, como o IBAMA e o ICMBio. E por último, 68% aprovaria uma lei sobre emergência climática, desde que viesse do Executivo Federal. Se isso vier da oposição, esse número cai para 55%. No bloco 2, a gente olhou para votação nominal e discurso, porque essa não é só uma pesquisa de opinião. E o que aí a gente percebe é, basicamente, os 3 partidos que dominam na Câmara e no Senado discursos e votações nominais em relação à questão ambiental e climática são 3 partidos de esquerda, o que bota um problema na mesa. Infelizmente, e essa pesquisa traz alguns dados bastante reveladores sobre isso, a questão climática no Brasil é vista como uma questão de esquerda. E a gente precisa superar esse desafio, mostrar que é um problema do presente e não do futuro, que nós estamos perdendo oportunidade e, portanto, estamos perdendo dinheiro
e que essa precisa ser uma discussão, uma questão para além das ideologias. E por último, no bloco 3, o que nós fizemos foi destrinchar em 3 índices: um índice de emergência do clima, um índice de adesão do Congresso Nacional à questão ambiental. Eu não vou entrar no detalhe dos dados, mas os índices variam basicamente de 0 a 1. Quanto mais próximo do 0, mais preocupados deputados e senadores estão com o tema. Quanto mais próximo de 1, mais preocupados estão. A média varia entre 0,5 e 0,6. E mesmo quando os resultados são pouco melhores, 0,69, quando a gente vai desagregar o dado, a gente percebe que isso é puxado pela esquerda e pelos partidos de oposição. O recado que eu gostaria de deixar aqui, em especial para quem nos assiste, que não está aqui nesse ambiente frutífero que a gente tem de debates, é que a gente fala muito sobre o governo federal, e não estou aqui de forma nenhuma para fazer defesa do governo federal e da sua negligência, mas a gente precisa olhar para o parlamento. A gente precisa entender que é o parlamento, como representante legítimo do povo e dos estados brasileiros, quem também deveria nos liderar em relação a uma agenda econômica e de prosperidade do século XXI. E, infelizmente, o parlamento não tem dado a sua contribuição na velocidade e na medida necessária. Nós temos visto projetos de lei como o de regularização fundiária, projetos de lei como licenciamento ambiental, que podem passar a qualquer momento, sobretudo porque nós estamos aqui agora olhando para esse fórum, e porque quando a gente voltar a gente vai se preocupar em discutir o orçamento, e provavelmente as atenções estarão voltadas para a questão orçamentária. O parlamento tem papel importante para positivar também algumas decisões. O STF às vezes interfere, às vezes adequadamente, como foi o caso do marco temporal, mas o entendimento do STF hoje é um, amanhã ele é outro. Nada mais importante do que a gente trazer os compromissos para dentro da legislação. A gente precisa do parlamento, e eu fico feliz de dividir a mesa hoje com uma liderança que se preocupa com isso, para nos colocar na agenda econômica e de prosperidade do século XXI, sem deixar ninguém para trás. Eu queria agradecer a todos e a todas vocês, convidá-los para conhecer a pesquisa no raps.org.br, e fico feliz de participar do debate. Muito obrigada. Maravilha. A gente acabou de ser avisado que temos apenas 5 minutos, então, Raul, acho que queremos te ouvir. Por favor, use todos os 5 minutos para contribuir para esse debate. Bom, então, boa tarde a todas, a todos. Eu falo em velocidade de freestyle, né? Então acho que dá para virar até 10. Mas eu acho que eu começaria saudando o IX, né? O ICS, porque todo mundo aqui, né? A nossa relação se cruza dentro desse espaço, dentro dessa casa. E aqui a gente tem uma reunião daquelas pessoas que estão de fato tentando construir esse impacto a partir do Brasil, né? Impactar o mundo a partir do nosso fazer. E ouvindo tudo que foi falado aqui, eu acho que a gente tem dentro da realidade do nosso país o grande desafio exatamente, né, de como a gente trabalha isso dentro dessa estrutura de racismo que mantém desigualdade, que faz o cenário ser como é. Quando você fala sobre o novo normal, né, é exatamente o que você traz. Para nós, por exemplo, eu como morador do Complexo do Alemão, a normalidade é a violência. E a gente não quer a violência como normalidade, a gente não quer a violência como regra, a ausência como ideia de direito. Né? É muito contraditória a realidade do nosso Brasil. E eu acho que quando a gente tem cartas como essa, a gente tem um direcionamento desenhado, né, ou vários direcionamentos aqui construídos, né, com início e meio e fim. Agora a gente tem um trabalho central de como usar essa estrutura para enfrentar o racismo, para fazer mais pessoas se envolverem com esse espaço, para aí sim a gente conseguir, a partir do Brasil, impactar a nossa realidade, impactar o mundo com a potência que o Brasil pode ser, para discutir racismo, para discutir um mundo melhor, para discutir um mundo que cuida, né, da sua Amazônia, do seu Pantanal, dos seus biomas. E aqui, por exemplo, a gente tem o Marcelo Rocha, como também foi citado anteriormente, do Instituto AICA, sabe? São projetos, são pessoas que estão na ponta, conectando através da educação. No Complexo do Alemão, né, eu estou aqui enquanto Perifa Connection hoje, narrando, compartilhando e tentando multiplicar e simplificar a narrativa do que a gente está conversando, ou no nosso caso, desenrolando, né, dentro desses contextos, para que mais pessoas se envolvam, ocupando Instagrams de personalidades famosas, levando poesia, rap e outras estratégias de que mais pessoas se engajem e se envolvam dentro da favela e da periferia, discutindo justiça climática, racismo ambiental a partir da periferia, né? Então é muito importante quando a gente vê a COP26 cheio de pessoas negras, periféricas, faveladas, indígenas, quilombolas, mas ao mesmo tempo mostra, né, como a nossa agenda
agenda ela é complexa, a agenda da sobrevivência, de quem todo dia carrega os vários alvos no peito, os alvos da arma de fogo, do racismo direto, da violência escancarada, mas também, né, a sutileza da fome, da sede, da não garantia dos direitos e agora da não alimentação diante do que a gente tem visto com a pandemia coronavírus. Eu acho que isso marca um compromisso, né? A COP26, a gente não sabe ainda quais os compromissos que se firmam a partir desse grande encontro global, mas eu acho que aqui hoje a gente está selando um compromisso de que vamos voltar para o nosso país, já estamos, né? Fazendo, lutando para aplicar esse tipo de proposta que é direcionamento, que é horizonte, quando o caos muitas vezes parece regra, mas lembrar o tempo inteiro que não é possível avançar qualquer ideia de um plano desse se não houver a participação direta e a inversão da lógica da periferia, do quilombo, da aldeia como centro de Brasil. Porque essas pessoas, mesmo sem uma proposta totalmente desenhada, totalmente explícita, estão fazendo tudo isso que a gente falou hoje. Não agora, mas ao longo da história, ao longo da sua existência, e a gente se conecta nesses vários saberes para pressionar cada vez mais de forma organizada, estruturada e apresentada para as diversas linguagens os caminhos e as possibilidades. Então eu fico muito feliz com o que a gente está construindo aqui hoje, mas gostaria de ressaltar, né, de sairmos com esse compromisso de aplicar multiplicando, e multiplicar é aproximar para dentro dessa comunicação periferia, quilombo, aldeia, ou seja, desfazer sempre que possível, lutando no esforço máximo a estrutura racista que ainda resume o Brasil, que torna difícil a gente perceber que agendas como essas são nossas também. Somos nós que sofremos os impactos diretos, somos nós que temos todos os dias que tentar sobreviver a isso, mas muitas vezes não somos nós que estamos falando sobre essas agendas. E hoje, né, aqui nesse espaço, ao menos nessa COP26, é a minha primeira COP, e eu estou bem empolgado com a quantidade de irmãos e irmãs, né, de todas as realidades periféricas do Brasil se encontrando pelos corredores, e de hoje a gente está aqui apresentando propostas, né, coletivas, e eu também participei, né, de muitos desses processos, então realmente é algo que tem a gente ali avaliando, pensando junto e entregando, e a gente só tem esse desafio agora de popularizar, de tornar rap, de tornar funk, de tornar poesia, de tornar cantos indígenas, de tornar Brasil de fato. Então estamos juntos, estou muito feliz, vamos nessa, e que a COP26 não seja um evento em Glasgow, mas que seja um compromisso de Brasil de lutar por essa agenda verde, de lutar pelo clima, pelo meio ambiente, e o racismo como o alvo que a gente vai tentar desfazer, porque é a única ferramenta que ainda hoje trava essa engrenagem quando a gente pensa em Brasil. Acho que é um pouco disso. Tamo junto. Maravilhoso. Raul, Malon, você quer um segundo final? Só dizer muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Foi uma grande honra estar com vocês aqui. Obrigado pela contribuição de todo mundo. Ao Cadu, ao Márcio, ao Lucas e ao Bernardo, especialmente, a toda a equipe nossa que ajudou. Muita gente trabalhou, mas o Bernardo foi certamente o que mais se dedicou a esse tema. Muito obrigado, Bernardo, a você e a todos que vieram nos prestigiar. Foi uma honra estar com vocês aqui. Obrigado ao Ix, obrigado a Raps por tudo. Vamos em frente.